Hoje estamos tendo o prazer de receber aqui na sede da editora e gravadora Lanças de Fogo nada mais, nada menos do que a nacionalmente conhecida, por não dizer internacionalmente, a rainha do forró, Anastácia. Tá certo. Anastácia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Um prazer muito grande de estar aqui no seu convívio, né? Com Ana Freire, com você. E nesse papo, nessa tarde de São Paulo maravilhosa, é um prazer danado de bom. Anastácia, eu tenho aqui em mãos o seu livro autobiográfico intitulado Eu Sou Anastácia, História de uma Rainha. Certo. Nós vamos aqui falar deste livro, né? E de aspectos muito interessantes que você retrata aqui neste livro, né? Então, vamos começando aqui falando, né? Tem aqui uma foto que gostaria que a câmera focalizasse. Anastácia no início dos anos 70. Olha, Anastácia dos anos 70. Mocinha ainda, linda como Era meu sempre. jovem. Continua linda ainda, né, Anastácia? Bondade sua. Muito linda. Bom, e aqui, entende, nós vamos já entrando direto falando de Dominguinhos, né? Logo aqui no topo da página tem uma frase que me chamou a atenção. Eu nunca amei verdadeiramente ninguém, a não ser Dominguinhos. E isso eu quero dizer, ele realmente foi o grande amor da minha vida. Agora fique com você, Anastácia. Gostaria que você dissesse alguma coisa em relação a esta afirmação, a esta frase que está aqui no livro. Pois é, olha, nesse livro eu procurei ser verdadeira, né? Como normalmente eu sou, porque eu acho que a vida da gente é repleta de acontecimentos e que servem para a gente amadurecer, para a gente crescer como pessoa. E tudo que vem na vida, eu acho, tudo que vem na vida da gente, a gente deve receber com muita alegria, mesmo que não seja uma coisa que traga problemas, mas eu acho que tudo tem razão de ser e normalmente a gente sempre tira proveito dessas lições, né? E eu nunca fui assim muito namoradeira não, desde adolescente, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu fui arrimo de família, a minha preocupação era cantar e levar o dinheiro para casa. Com 13 anos eu já trabalhava da música, eu vivia da música, ganhava dinheiro para sustentar minha família, para ajudar minha mãe, que era uma tecelã, ganhava pouco, né? Então eu não tinha tempo para namorar, para me dedicar só a viver meus namoros. Eu procurava mais focar no trabalho, né? E aí tinha os namorados, uma vez ou outra, até fazia umas musiquinhas falando da história dos namorados que davam certo, e fui seguindo pela vida fora. Eu tive um casamento com o pai das minhas filhas, e que foi uma coisa muito legal, um casamento de 5 anos, porque a pessoa tinha mais idade do que eu, e eu aprendi muito com ele, né? Você fala isso aqui no livro. E foi uma pessoa maravilhosa, assim, em questão de aprendizado. 5 anos depois, aí ele achou por bem a gente separar, eu fiquei com 2 filhas, e logo em seguida conheci o Dominguinhos, né? E o negócio do Dominguinhos foi engraçado, porque eu não sabia que Dominguinhos existia. Eu morava em São Paulo, ele morava no Rio, e quando eu fui fazer um programa de televisão com o Jorge Paulo, na TV Bandeirantes, de repente eu estava já perto de começar o programa, eu olhei na coxia e vi um moreno com a camisa branca, gola rolê, que estava frio em São Paulo, e foi aquele negócio, aquele fogo, sabe, que entrou na minha alma, que eu digo que é paixão à primeira vista, né? Aquilo, Foi mais do que paixão, foi amor mesmo. Me chamou a atenção, vista, eu falei, com certeza, eu falei, meu Deus, que moreno bonito, quem será isso? Mas não sabia quem era. Fiquei olhando de lado, mas fiquei na minha. Aí, de repente, o Ari Lobo, que era o cantor, que era meu amigo, passou, conversou não sei o que lá com ele, na volta chamei o Ari, falei, Ari, quem é esse moreno que você estava conversando? Aí ele falou, rapaz, aquilo é neném do acordeon. Eu falei, do acordeon? E toca? Ele toca muito. Que o nome dele na época era Neném, né? Aí eu falei, mas eu nunca ouvi falar, eu já gravava tudo, nunca ouvi falar. É porque ele mora no Rio. E aqui
ele vem, vez ou outra, tocar no Forró do Preto Sertanejo, que era na Catumbi. Era o único forró que tínhamos em São Paulo. E aquele é conhecido como Dominguinhos. Aí eu falei, gostei de Moreno, viu? E depois sumiu, o cara sumiu, mas eu fiquei com ele na cabeça o tempo todo. Como eu falo aquela música, né, que a menina gravou, fiquei na minha mente, será que é amor? E fiquei o tempo todo caçando este cara que não aparecia nunca, mandava recado, até que eu queria chamar ele para trabalhar comigo, né? Ele vai tocar comigo, aí nesse trelelê ele vai tocar. Você disse que ele não se aparecia, né? É porque ele morava no Rio, né? Morava no Rio, e até isso inspirou você a escrever uma coisa interessante aqui no livro. Quer ver? Você escreveu assim, ó. Que diabo tem você que não para no socão? Só vive aperreado sem saber para onde vai, virou música, né? Será que tem piolho lhe mordendo em algum canto que não lhe dá sossego? Bem, não entra, logo sai. Que o tiro nordestino levou. Isso foi depois. Vê se te aquieta, Zé. Procura um bem. Procura um bem que apague esse fogo que tu tens. Isso aqui está na página 187 do seu livro. Pois é, mas virou música, mas foi um tema corriqueiro, mas que depois de uns anos, né? Sei, que na verdade refletiu uma realidade na época, né? Mas aí depois eu não via nunca o cara, né? Até que um dia o Luiz Gonzaga me convidou para fazer Aliás, antes disso eu fui no forró, ali no Júlio Antônio, levar um abraço para ele, porque era o aniversário dele, e cheguei lá e já fui dizendo, não vou cantar porque eu não trouxe música, eu não trouxe sanfoneiro. Aí uma pessoa pulou atrás de mim e falou, eu acompanho você. Aí era Dominguinhos. E aí eu fiquei assim, toda feliz, né? E conversamos bastante, ele me acompanhou, tem até uma foto aí no livro. Depois foi me levar para tomar um táxi lá embaixo. E, você já vai, eu vou porque é muito tarde, eu não gostava de ficar na rua tarde, né? E aí sumiu de novo. Não parecia um vento, sabe? Ninguém sabia onde é que estava. Aí sumiu. Uma certa vez o Luiz Gonzaga me ligou e disse, olha, ele estava com um programa no Rio. Aí ele ligou para mim e disse, Anastácio, quer vir fazer o programa aqui no Rio de Janeiro? Eu também sou atriz, né? E você vem fazer um programa humorístico aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí combinamos preço, tudo. Eu fui para casa do Gonzaga. E quando eu cheguei para gravar o programa, quem acompanhava era ele, né? Aí eu ficava olhando, mas caladinha, né? Só de butuca no cabo, né? Filmando, só filmando. Só. Aí, e ele acompanhando todo mundo e tal. Aí quando foi depois, uns 3 meses, Gonzaga decidiu parar o programa e viajar para o Nordeste. Aí me convidou para ir, né? Abriu o show dele e vendeu o livro que ele tinha lançado, a biografia. Aí foi nesta viagem que a gente começou a conversar mais, ele dirigia o carro do Gonzaga e eu ficava de carona, aliás, Gonzaga de carona, eu ficava atrás, mas ficava namorando ele pelo retrovisor, né? Enfim, foi um trelelê muito bom. E de repente a gente se achegou, né? E estava todo mundo apaixonado, e essas coisas de fogo da paixão, foi acontecendo. Olha, resumindo a história, eu sempre costumo comentar com minhas netas, minhas filhas, que eu digo, olha, eu gostei muito do seu pai, falo para minha filha, mas não foi com a intensidade que eu amei Dominguinhos, né? Foi um amor intenso, né? Foi uma coisa especial, e eu acho muito até... pura, muito verdadeira. Eu acho até que essas coisas não é coisa que a gente programe, porque eu acredito que na vida a gente encontra as pessoas certas para a gente dar sequência à nossa vida. E Dominguinhos foi uma coisa, um bem tão grande, né? Porque nós vivemos 12 anos com muita parceria, né? Parceria de marido e mulher e parceria também nas músicas. Ele aprendeu muita coisa comigo, eu também aprendi muita coisa com ele. E eu acho que para a música foi muito boa a nossa parceria, para a música nordestina, porque juntaram-se as melodias maravilhosas dele com a minha ótica com relação à vida, na maneira de escrever. Eu acho que deu certo, até que fizemos um sucesso, fizemos várias músicas. E eu só agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade
de ter encontrado essa pessoa maravilhosa e que deixou muita saudade, porque ainda hoje, que ele não está mais no nosso plano aqui da Terra, mas continua vivo, continua na minha imaginação, na obra que deixou. Eu guardo todas as boas lembranças que tivemos, né, dos lugares onde passamos, onde trabalhamos. Enfim, Dominguinhos foi uma coisa maravilhosa em minha vida. Aqui, antes de entrar aqui numa parte aqui muito interessante, eu quero dizer, entende, para todas as pessoas que vão ter a oportunidade de ver essa entrevista, que aqui na mão eu tenho o livro Eu Sou Anastácia, Histórias de uma Rainha, né? E o nome verdadeiro de Anastácia, o nome de batismo, é Lucinete. Lucinete, porque me batizaram como Lucinete. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei minha carreira como Lucinete, trabalhei 6 anos como Lucinete lá no Nordeste, e quando eu cheguei em São Paulo, o Venâncio, da dupla Venâncio Curumba, me levou para fazer um teste na gravadora Chantecler, e combinaram lá que Lucinete não era um nome muito que fixasse, né? Porque tinha muita influência nordestina de Marinete, Ivonete, Claudete, Gildete, Ivete, tudo termina em tá para o Nordeste tem, né? E nessa época estava passando um filme com Ingrid Bergman, que foi um sucesso, que era Anastácia, a Princesa Russa. Um negócio assim. Aí fizeram a minha foto, e quando eu fui pegar o long play, né, naquele tempo era LP lá, eu vi a minha foto com o nome de Anastácia, a minha voz. Eu ainda sem experiência pensei comigo, nossa, usaram minha foto, minha voz e botaram o nome de outra pessoa. Sabe? Aí eu fiquei assustada quando o diretor entrou na sala que eu estava, falou, viu que maravilha, já está estourado no Nordeste. Gostou da capa? Eu falei, gostei, mas eu acho que eu não falei um gostei tão para baixo que ele falou, o que você está passando de você, estou achando que você não está muito feliz. Aí eu falei, eu não entendi esse Anastácia aqui. Ele falou, seu produtor não te falou? Eu falei, não. Aí ele contou a história, ele falou, olha, Anastácia é o nome que vai emplacar. De hoje por diante você é Anastácia. Aí eu disse, tá bom, como quem diz, já que está dentro, deixe. Porque eu não tinha mais o que fazer, né? E sabe que a Anastácia é tão boazinha comigo. Ela trabalha e paga as contas de Lucinete. Que bom, né? Então foi o que pegou mesmo, né? Com certeza. Hoje sou Anastácia, 24 horas. 24 horas e é isso. Né? No Brasil todo. Você tem passagens maravilhosas só aqui nesse livro que não dá, né, evidentemente, para no tempo de uma entrevista, né, ser retratado, né? Eu estou encantado com o seu livro e com as histórias de vida que você tem. Um exemplo de vida, né, de trabalho e uma pessoa que nasceu de uma família numerosa no interior. É uma família humilde, né? Não nasceu na capital, né? De Recife mesmo. Mas minha mãe era de Igaraçu, era uma sertaneja e muito pobrezinha. Meu pai também era de uma família humilde. Mas o meu princípio de vida foi muito interessante porque tinha muito aprendizado, né? Como eu conto no livro, que fui arrimo de família, então eu tive que batalhar muito, dar murro em ponta de faca para sobreviver, mas todas essas intempéries, todos esses momentos de incertezas, de busca, de conhecimento até, eu acho que serviram para me fazer uma pessoa melhor. Eu acho que eu melhorei muito e nunca me achei infeliz por ter passado por tudo isso. Sempre eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade. Mas o que eu vejo, né, de grande importância nesse livro é o conteúdo dele. Certo. Né? Porque muitas pessoas escrevem biografias, né, autobiografias. Isso atualmente até existe assim uma polêmica, né, que a biografia tem que ser previamente autorizada e tudo. Mas na verdade isso aqui é você mesmo. Eu quis contar. É você mesmo que quis contar a sua trajetória, né? Certo. E contada assim de uma maneira muito fidedigna. Verdade. Isso traz um enriquecimento de conteúdo muito grande nesse livro, né? Porque pela sua história, o começo da sua carreira, né?
quando você conheceu o Dominguinhos, quando você conheceu o Venâncio. Venâncio foi importantíssimo na minha vida, foi a pessoa que me levou, acreditou que eu cantava, que alguém tinha dito para ele que eu cantava, que uma pessoa que é muito interessante isso, como eu falei para você, eu acredito muito que na vida nada acontece por acaso. No dia que eu cheguei em São Paulo, no dia 24 de junho de 1960, eu cheguei de madrugada, no dia 24 de madrugada, e ficamos no hotel aqui no centro de São Paulo, eu, minha mãe, meus irmãos, e quando foi 9 horas eu levantei que é para ir atrás de mim, procurar minha irmã, que o endereço que ela mandava era da fábrica que ela trabalhava, na Brigadeiro. E eu pensava que ela morava nesse lugar, né? Então eu deixei minha mãe no hotel, que eu que conduzia toda a família, né? E eu fui atrás da minha irmã. E quando eu estava para atravessar a Avenida São João para pegar um bonde que ia na Brigadeiro, para subir a Brigadeiro, uma pessoa passou num bonde e chamou meu nome. Aí eu pensei assim, ué, mas aqui tem alguém que me conhece, né? Como eu cantava na rádio há 6 anos, eu pensava que me conheciam da rádio. Mas não era televisão para ver a imagem, então a pessoa desceu e veio me conversar comigo, falou, olha, e era um colega que cantava também, e nem sabia que ele tinha saído de Recife. Ele há 2 anos havia deixado Recife, que estava morando em São Paulo, e ele me viu naquele santo dia e me procurou, me deu o cartão de Venâncio Curumba. Senhora, não posso te dar uma força agora porque eu estou indo numa reunião do meu trabalho, mas você procura Venâncio Curumba que o Venâncio vai ter. E eu vou dizer para ele que eu conheço o seu trabalho. E deve ter dado informações que o Venâncio foi me procurar quando eu já estava trabalhando na VASP, porque eu fui funcionária, e já começou a me programar nos circos aqui que ele fazia, porque eu não tinha gravação ainda, né? E foi aí que ele achou que devia procurar uma gravadora para mim. E eu fiz o teste e no primeiro teste eu já passei e fui contratada. Que bom, muito, né? Importante. É uma história muito linda, né? Tudo que você retrata. Mas agora tem uma parte aqui muito interessante que a gente poderia deixar de focalizar, né? Principalmente aqui, já na página 286, quando você fala de família, né? E logo aqui no comecinho aqui está dizendo assim: na minha concepção, Deus, que acredito ser poderoso comprovadamente, criou o céu e a terra e criou o ser humano. Se analisarmos o nosso próprio corpo, vemos que tem que ser um arquiteto porreta para fazer tudo no lugar certinho. E aí você começa falando desse troito da família, né? É muito importante, né? Gostaria que você falasse um pouco dessa parte aqui também. Olha, a família eu acho que é a base de todas as experiências da vida. Eu sou apaixonada, eu costumo até brincar, dizer, família não vale nada, mas é a melhor coisa do mundo. Porque toda família tem aquelas controvérsias, aquelas confusões. Mas no fundo, quando se junta, é tudo maravilhoso. Eu tenho uma família maravilhosa e estou muito feliz, porque nós chegamos em São Paulo com minha mãe e 7 filhos e uma sobrinha, né, que já era filha da Rose, filha da minha irmã mais velha, que estava aqui em São Paulo. Isso eram 9 pessoas, o clã da família Ferreira, que era nossa. Agora já tem 63, né? Foi todo mundo casando, tendo filho, 63 membros. Olha só, nós, como é que se diz, povoamos São Paulo com a essência nordestina. Então eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu tenho uma família maravilhosa e tenho muito orgulho de saber que na minha família é uma família de pobrezinha, mas graças a Deus todo mundo direcionado na vida, com pessoas honestas, trabalham, vivem de trabalho, sustento, e isso me conforta muito. Aqui, vamos entrar numa parte aqui muito interessante desta obra, que é Bodas de Ouro no Forró, depoimentos. E aqui tem depoimentos que não deixam a menor dúvida, né? Tem depoimentos aqui dos grandes artistas, grandes compositores, né? Aqui uma foto de Anastácia em 2006. Olha aí. A mesma Continua coisa. Linda, Mudou nada. Não mudou nada. Lá atrás do começo nós mostramos uma do início dos anos 70. Nossa. E agora uma de 2006, né? Aqui, bem aqui, né? Posso focalizar.
Rapaz, é que eu dou uma sorte, eu só pego fotógrafo bom para fazer as fotos. Aí ele dá um trato legal. Mas olha, para resumir o assunto, eu acho que eu estou partindo por 7,4 e estou querendo que Deus me dê mais um bônus para eu viver bastante, porque eu adoro a vida, sabe? Eu estava conversando com a minha amiga dizendo que eu já acordo feliz. Eu não posso estar dura, posso estar sem dinheiro, nada me aborrece, sabe? Então eu acho que até isso foi um presente de Deus que eu ganhei, porque para ter tido os problemas que eu tive, que eu passei, se eu fosse aperreada, como diz no Nordeste, tu estava aqui, né? Verdade. Mas eu sempre tirei de letra, tudo eu tirava de letra. Tinha uma... Sempre em alto astral. Sempre tinha como um jeitinho para dar, e acreditando sempre em Deus, eu sempre achei que, olha, se nós somos filhos de Deus, todo pai protege o filho, né? Então, mesmo que a gente quebre cabeça, ficar lá para aprender, mas o suporte a gente tem de Deus e a gente consegue chegar no nosso objetivo. Eu vou passar aqui agora, entende, fazendo um breve, assim, em alguns tópicos, né, de alguns depoimentos, né, que foram feitos para você na comemoração das Bodas de Ouro no Forró. Depoimentos. Bodas de Ouro são 50 anos, né? 50 anos. Esse ano que vem eu estou completando 60 anos, né, de carreira artística. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 12 anos, dançando pastorinho infantil, que é um folclore juvenil, que é um folclore do Nordeste, do fim do ano, né? E era lindo, eu era a estrela do pastorinho, porque eu não sei, as pessoas achavam que eu era muito desenvolvida, desenvolta, né? Eu cantava bem, então todos os papéis que exigia que a pastora cantasse, era comigo. Então eu fui Rosa, fui Libertina, eu fazia uma encenação de uma cigana que lia a mão das pastoras, eu fazia o papel do capeta que saía do buraco do palco para tentar a pastora. Então eu fazia teatro, comecei fazendo teatro cedinho, né, no pastorinho infantil. E com 13 anos eu já estava contratada de uma orquestra para cantar todo fim de semana. Então eu comecei bem garotona, né? Então cantar para mim, sempre palco, sempre foi uma coisa como se fosse a sala da minha casa, entendeu? Tem muita intimidade. Aqui tem um tópico que eu achei interessante aqui, nesse livro, na página 242, é o depoimento de Liane Albuquerque. Que é minha filha. É sua filha, né? Número 2. Filha número 2, né? Então, ela fala aqui uma coisa, né? Aqui, logo aqui no segundo parágrafo. Depois do falecimento de minha avó, houve uma mudança geral na casa e tivemos um período de convivência com o Dominguinhos. Lembro dele sempre tocando sanfona no sofá durante o dia e que ele ouvia muito Bob Marley. Eu era menina e me interessei por Bob Marley porque ele ouvia. Era basicamente uma vidinha doméstica mesmo, nada além disso. Fale um pouquinho desse depoimento aí da sua filha. Um dia, nós moramos quase 10 anos aqui no centro de São Paulo, na Marquês de Itu. Minha mãe cuidava das minhas filhas lá na Jabaquara, onde eu moro atualmente, e eu morava aqui até porque ficava mais perto do centro, das coisas que a gente fazia, e viajava muito. Então, uma época a gente foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Rio Grande do Sul e na hora do almoço a gente foi correr o comércio, né, fazer a digestão. E chegamos numa loja de disco e tinha vários discos do Bob Marley. Aí compramos uns 5, 6 discos do Bob Marley, e baratinhos, né? Aí ele falou assim, esse cara é ótimo, Anastácia, vamos ouvir. Aí eu peguei e levamos os discos para São Paulo, né? Trouxemos para cá, e a gente passou a ouvir o Bob Marley. Aí eu adorei, porque eu achei que o Bob Marley, eles cantavam shots, né? Que é o reggae deles, né? Mas que se um pouquinho coisa que a gente mexesse era um shot. Eu até fiz 2 músicas falando de Bob Marley, e até hoje eu gosto de Bob Marley. Cantando. Interessante.
Nós vamos aqui, entende, breve aqui também, logo seguindo aqui o seu livro, na página 253, eu quero dizer, entende, para as pessoas que terão a oportunidade de ver essa entrevista, que cada tópico deste depoimento, das pessoas que fizeram depoimentos em homenagem à Anastácia, na comemoração dos 50 anos de forró, às vezes tem 5, 10 páginas ou mais. Nós estamos pegando apenas pequenos tópicos, né, para essa entrevista. Aqui no Dominguinhos, né, em 19 de novembro de 2008, lá em Recife, ele começa escrevendo: eu conheci a Anastácia no Rio de Janeiro. Eu tocava numa TV chamada Continental e ela foi fazer um número lá no Rio. E eu fiquei por ali acompanhando o regional. Já conhecia ela de vista, mas não travei o conhecimento assim mais sério com ela. Isso veio a acontecer muito tempo depois, porque Ari Lobo era muito meu amigo. E um dia trouxe um recado dela em São Paulo: olha, Domingos, a Anastácia está querendo falar com você. Eu acho que ela queria que eu a acompanhasse em algum forró, alguma coisa. Eu não me incomodava naquela época de acompanhar ninguém. Comecei a gravar em 64, lá no Pedro Sertanejo. Então, travamos conhecimento. E eu passei a andar com ela fazendo um forrozinho por ali. Ela dividia o cachê comigo, porque ela era muito mais conhecida no meio do forró. Me levava para apresentar os donos do forró e eu tocava acompanhando. Ela fazia parte e acompanhava ela mesma. E ela mesma, como acompanhava muitos colegas do forró de Pedro. Era um sanfoneiro mesmo. Um pouquinho desse tópico aqui. Quando eu conheci Dominguinhos, ele não cantava, ele não gostava de cantar. Ele achava que a voz dele era muito grave e que ele não gostava de cantar, ele gostava muito de tocar. E então ele passou a ser meu sanfoneiro, tocar, me acompanhava e acompanhava outras pessoas que ele conhecia, né, como Ari Lobo e outros. Mas depois que a gente engrenou mesmo, que a gente se assumiu, nos assumimos como marido e mulher, a gente viajou muito pelo Nordeste, sozinhos, né? E eu sempre cantava 1h30, 1h40, e ele no meio tocava 2 músicas. Aí chegou uma hora que eu comecei a me cansar de cantar bastante. Falei: Dominguinhos, é tempo da gente dividir o palco. Você tem que fazer um repertório para você começar cantando. Aí ele: não, mas não gosto que a minha voz é muito grossa. Não é nada, você canta bonito, você toca bonito, você é chave, eu achava ele lindo, né? Você é bonito, então você tem que tocar e ainda fazer charme para as meninas, porque as moças gostam do cantor, né? Do macho cantor, né? E os homens torcem mais pelas mulheres, né? Então você tem que fazer isso. Ajeitei o bolo para os outros tirar uma fatia, né? E aí ele entrou na minha e começou a fazer um repertório, né, de Luiz Gonzaga, de tudo, de algumas músicas nossas. Aí ele passou a dividir o show, eu fazia 45 minutos, ele 45. E foi assim até a gente encerrar, em 78, a nossa vidinha. Bem, também um outro depoimento aqui no livro, de Oswaldinho do Acordeon. Escreveu de Petrolina em 14 de novembro de 2010. Anastácia eu conheci ainda na minha infância. Quando eu gravei com a Anastácia, gravei até com um instrumento de percussão. Porque o Pedro Sertanejo tinha 4 filhos, né? E todos eles eram músicos. Então o Oswaldinho naquele tempo tocava sanfona, mas ele foi fazer, parece que foi, eu não sei se foi a gogô numa gravação que eu fiz, ou foi triângulo, um negócio assim. Mas ele já era um sanfoneiro legal, mas era menino, então ele não gostava de tocar muito, eu não tinha muita prática, mas eu conheci o Oswaldinho ainda um garoto, acho que 12 anos. Tem um depoimento muito carinhoso aqui. Nerise Paiva, Recife, outra pessoa que depois aqui. Conheci Lucinete na Rádio Jornal do Comércio. Comecei antes na Rádio Clube.
Quando viram o meu sucesso na Rádio Clube, o pessoal da Rádio Jornal ficou atrás de mim e eu sem querer ir para lá. Eu tinha o meu padrinho, que era Abílio de Castro, um locutor bem famoso da época. Essa menina, essa senhora que está viva ainda, ela era cantora, né? E cantava música engraçada, ela tinha um corpo muito bonito, ela fazia um charme, Luísa Sende, dizendo que ia mostrar as pernas, mas naquele tempo mulher não mostrava nada, mulher usava um vestido no meio da canela, né? Então ela ficava, e eu fiz muita amizade com ela, porque como eu era menor, e minha mãe não podia viajar comigo, porque tinha um monte de filhos em casa, ela que tomava conta de mim, quando a gente viajava junto, minha mãe dizia, Neris, toma conta da minha filha, Neris, não deixa ela fazer nada errado, se precisar até bate, mas não deixa ela fazer nada errado. Aqui eu sempre fui muito quietinha, nunca fui de correr atrás das coisas erradas, não, que graças a Deus eu tive uma educação da minha mãe muito boa, muito severa e, enfim, uma educação que me fez aprender e saber caminhar pela vida fora. Muito bom, Anastácia. Vamos seguindo aqui com as personalidades que escreveram depoimentos nesse livro. Genival Lacerda, Recife, 26 de janeiro de 2011. Conheci a Anastácia aqui no Recife, eu era da Rádio Clube e Rádio Tamandaré. Nós fizemos shows juntos, eu tomava conta dela. A gente ia fazer o show em Pesqueira, na festa de Santa Águeda. Águeda. Eu acompanhava e tinha cuidado com ela, que naquele tempo era um peixão bonito. Bondade dele. Sabe o que acontece? Eu sempre tive uma facilidade enorme de fazer amizades, né? E as pessoas gostavam do meu jeito de ser, como eu lhe falei, que minha mãe me deu uma educação muito boa, graças a Deus. Esse tipo de educação que agora você não vê muito as crianças e os adolescentes não. Essa maneira de respeitar as pessoas mais velhas, de ficar na minha, não você entrou no mesmo dia, não entre em conversa de ninguém, não fale assunto que você ouve aqui, não fale para outra pessoa. Essas coisas que o nordestino tinha realmente, né? E eu fazia amizade, então as pessoas gostavam de mim. Quando eu viajava, os mais velhos sempre cuidavam de mim, que eu era a nenenzona da história, todo mundo já com idade maior que a minha, né? E eu com 14, 15 anos, então eles tomavam conta de mim. Genival era um dos que gostava muito de mim. Quando a gente viajava assim, ele dizia, ninguém chega junto dela, viu? Senão dou um burro na cara de que chegar, aquela brincadeira dele. Egídio Serpa, Fortaleza, março de 2011. Ele tem aqui no depoimento um subtítulo, né? Anastácia, Poesia em Movimento. Em 5 dos anos 70, convivi intimamente com Anastácia. Naquele tempo, em nossa casa, no bairro do Parreião, em Fortaleza, no meio do caminho entre a estação rodoviária e o antigo terminal de passageiros do aeroporto Pinto Martins. Eu e minha família recebemos juntamente com Dominguinhos, seu genial companheiro de então. Da convivência com a Anastácia nasceu uma grande amizade que nos une até hoje. Temos contatos esporádicos, bissextos mais precisamente. Ela anualmente renova minha promessa de viajar até Fortaleza para fazer um show. O show, eu garanto, é a minha contrapartida, mas para que eu cumpra a minha promessa, ela precisa cumprir a sua. Olha, esse Egídio Serpa é um grande jornalista, radialista, apresentador de televisão. E essa amizade, a mulher dele, Helena Serpa, uma pessoa maravilhosa, essa amizade que nós fizemos lá, eu e Dominguinhos, os meninos tinham como se eu fosse tia deles, né? Era uma amizade muito, muito bacana e a gente fez até hoje. Eles são meus amigos e é uma pessoa que eu quero muito bem, respeito muito pelo seu talento e pela boa pessoa que ele é. Muito bom. Enfim, olha, se você for falar todo esse... não vai dar, eu vou ter que vamos deixar saltar para o próximo, tem muita coisa. Eu vou pegar aqui uns mais conhecidos, tá? Todos são conhecidos, né?
Mas tem uns aqui, entende, que eu não gostaria de deixar de... Tem Luiz Vieira, que é meu amigo há muitos anos, me deu grandes oportunidades nos programas dele. Eu estou chegando num aqui que é nacionalmente conhecido, foi ministro da Cultura, Gilberto Gil. Gilberto Gil. Todos sabemos da marcante presença da música nordestina na paisagem musical brasileira. Gilberto Gil. E aqui ele tece comentários elogiosos à sua obra, à sua pessoa. O Gil foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida, é um amigo que eu gosto muito, que eu amo de paixão pelo artista e pela pessoa que ele é. Eu sempre costumo dizer que o Gil foi o responsável por tirar a dupla Anastácio e Dominguinhos, compositores lá do sertão, e levar para os grandes centros do mundo, porque quando a música foi gravada pela Marinês, Eu Só Quero Xodó, ela deu uma interpretação belíssima, que ela era maravilhosa, mas foi uma coisa mais focada para o Nordeste. Quando o Gil gravou, ela fez sucesso a nível nacional e fez sucesso no mundo, porque até hoje essa música é gravada no mundo e tem 440, e que eu consegui contar 440 regravações. Isso porque eu pego da editora as autorizações que eles dão para as pessoas gravarem. Muito Por bom. Isso que eu falo isso balizado, porque eu tenho essa... Mas tem um aqui, entende, até longo aqui, sabe? Em versos, né? O poeta Luiz Vieira, né? Eu só vou ler a primeira estrofe, tá? Eu tenho por essa mulher um afeto, um bem-querer, difíceis de traduzir. A minha admiração é mais que o meu coração pode dizer eu sentir. E porque todo esse apreço, é que essa moça eu conheço desde muito tempo, quando, de doce e grata lembrança do seu rosto de criança, eu ficava contemplando. Luiz Vieira, ele me conheceu jovem em Recife, que ele cantava lá na Rádio Jornal do Comércio, ia para lá fazer, e eu estava sendo programado, então a gente fez uma amizade, e até hoje ele é meu amigo, muito maravilhoso. Luiz Vieira, né? Então aqui é longo, aqui são todo, o depoimento dele está todo em poemas, em versos, alguns em estilo cordel, outros em redondilha, mas lindo depoimento. Baldeque de Garanhuns é outro também que fala sobre coisa, e aqui ele fala bem aqui no estilo redondilha também. Eu estou dizendo em estilo redondilha e de... São poetas, né? E de... com a característica da literatura de cordel também. Das jazidas tão ricas do forró, Anastácia também foi extraída. Moça nobre de alma dividida, encantou o Brasil com seu xodó, pois nas asas do vento quase só viajou a cigana muito faceira. Para trás deixou a vida brejeira, entregou-se com fé à aventura de viver para a arte e a cultura e cantar nossa música brasileira. Lindo, né? Ela tá acabando de fazer uma gravação aqui, tá? Lindo. São todos amigos, pessoas amigas, que a Leda Dias, que foi quem escreveu o livro, eu passei para ela as pessoas que, da minha relação de amizade, ela procurou essas pessoas e todos eles fizeram questão absoluta de falar alguma coisa sobre mim, sobre minha pessoa, e isso me deixou muito feliz, porque eu tenho a felicidade de dizer que todos os amigos que eu fiz desde a minha juventude no meio artístico continuam até hoje sendo minhas amigas, então isso é muito Uma bom. outra pessoa até muito conhecida nossa e é um grande poeta, até no estilo regional, Théo Azevedo. Théo Azevedo, grande mineiro, poeta. No Recife ela nasceu, sua arte lá brotou e também desabrochou, com o tempo floresceu, parte da vida viveu, viu nascer a matutina, bebeu água cristalina, no verso de cantadora, Anastácia é uma flor da caatinga nordestina. Ou seja, da caatinga, né? Claro, Não é caatinga, não, caatinga nordestina. Observa, habitar, é isso aí. Théo Azevedo também, que eu conheci de São Paulo. Grande Théo, né? E até hoje é meu amigo. Tem a Cisângela também, que deu um depoimento. Marinês. Anastácia pernambucana de berço e paulista por adoção. Tenho a honra e o privilégio de ter gravado os sentimentos dela junto aos meus, através dos meus discos.
Foram mais de 15 músicas que enriqueceram ainda mais minha história musical e profissional. É verdade. Depoimento de Marinês. Marinês sempre foi, eu costumo Aliás, dizer parte do depoimento. que ela foi a primeira mulher que ousou botar um chapéu de couro e cantar forró. Porque forró é o tipo da música que era cantada mais por homem, né? Porque o forró ele requer muito fôlego, muita divisão. E normalmente as mulheres procuram cantar as coisas. Cantavam, agora as mulheres estão danadas, estão entrando, não digo competindo, mas se juntando à força do homem para formar um todo, né? E Marinês foi a pioneira das mulheres que botou o chapéu de couro. E eu sempre fui fã incondicional da Marinês, até que chegando em São Paulo eu pude me aproximar dela através de uma outra colega que era minha parceirinha também. E quando ela faleceu, uma semana antes, ela ficou 2 horas falando de Campina Grande comigo, porque se ela amanhecesse o dia, pelo menos umas 2 vezes na semana, e não ligasse para mim para conversar, ela dizia que a semana não era completa. A gente tinha uma boa amizade. Uma foto de Anastácia, logo aqui na página 394, Anastácia em 1991. Já entrando aqui na cronologia, né? Aqui a cronologia vem contando, né, os fatos marcantes, né? Desde o nascimento de Josefa da Conceição Pereira, que é sua mãe, né? Minha mãe. Nasceu no dia 17 de janeiro de 1920. Era uma capricorniana muito E aí vai, positiva. né? É longo, né, a fonografia. Então, Falta muita coisa aí ainda. Como eu te falei, se eu fosse botar mais coisa aí, o livro ia ficar com 500 páginas. então para Mas já a discografia também muito rica, Mas falta né? muita coisa aí Mas também. traz aqui, né, em 1960, o primeiro noivado longo, né? Foi um Lucinete, foi um compacto, né? Lucinete com acompanhamento em regional Chantecler. que era meu Deus, eu só tinha 2 sanfoneiros que tocavam, que era o Caçulinha, que fez meu segundo disco, ele gravou comigo, e o outro era um italiano que eu acho que nos deixou há uns 3 anos atrás, 2 anos. Anastácia, então nós estamos aqui caminhando aqui para o final da nossa entrevista, e aí algumas perguntas, né, básicas que eu não poderia deixar de fazer para você. É o seguinte, Anastácia, o que é para você o amor? O amor é tudo na vida, né? Esse amor incondicional, não só amor de homem para mulher, mas o amor pelo ser humano, o amor pelo seu irmão, que todos somos irmãos, o amor por um animal, o amor por uma árvore, enfim, o amor é a base fundamental para todos os seres humanos. E é preciso que a gente cultive, né, esse amor. E o amor vem de Deus, né? Se a gente ama, a gente está ligado a Deus. Para mim, o amor é fundamental. Deus para você o que é? Deus é essencial. Eu acho que existem pessoas que se dão o direito de não acreditar em Deus. Mas eu, particularmente, para viver bem, eu preciso acreditar em Deus. E acredito porque em tudo que você vê, onde a mão do homem tem a condição de chegar, se a gente observar, a gente vê que a natureza é maior do que tudo, e a natureza é Deus. Então, eu sou fã incondicional de Deus. Anastácia, fale, né, o nome de 3 grandes músicos, 3 grandes sanfoneiros, você considera, assim por ordem cronológica, os 3 maiores sanfoneiros que o Brasil já teve? Tem muitos sanfoneiros bons, né? Você disse só sanfoneiro. Se eu falar em artista que toca sanfona, eu diria que Gonzaga, para mim, foi a maior estrela da música nordestina. Mas quando você fala sanfoneiro, a gente tem que deixar de lado o artista, cantante, para falar. Dominguinhos, para mim, foi o Dominguinhos foi o sanfoneiro o músico, né? Acho que ele foi o herdeiro maior do rei do Baião. Eu não sei nem se ele herdou, porque o Gonzaga tocava bem sanfona, mas não tanto quanto Dominguinhos. Eu acho que Dominguinhos foi realmente o cara predestinado a
a vir no mundo com essa musicalidade dele. E eu falo, um dia eu estava num simpósio no Fórum do Forró lá em Aracaju, eu fui convidada e era sobre ele, né? E eu falei para as pessoas para definir o tamanho a grandiosidade do Dominguinhos, que todos nós, quando nascemos, Deus dá um saquinho com umas coisinhas, um pouquinho de terra, de alguma coisa, que chama-se talento, né? Um tem talento para cortar cabelo, outro para fazer música, outro para fazer casa, um engenheiro, outro... Dominguinhos foi tão bafejado pela sorte que ganhou um caminhão cheio de talento para tocar sanfona, porque ele conseguia fazer daquele instrumento que, complicado para mim porque eu não sei tocar, mas para muita gente por muito tempo, era um instrumento sem muita função, né? Era muito chato. Moral da história, ele conseguia tirar daquela sanfona, exprimir um som maravilhoso, que inclusive músicos internacionais, como, eu me esqueço agora do nome do músico, um sanfoneiro que veio dos Estados Unidos, e que estava conosco lá em Recife, ele ajoelhou-se nos pés de Dominguinhos para dizer que ele, sem dúvida alguma, era o grande mestre do mundo da sanfona. Você falou dois. Falou mas tem o Oswaldinho, é um excelente músico, César do acordeão, tem um monte de músicos bons, Camarão, lá no Nordeste. Se fosse juntar os bons sanfoneiros, Cezinha, que é o menino que está chegando agora, foi discípulo do Dominguinhos e também está tocando muito bem. Tem também um menino irmão da Thaís, que toca com a Elba, como é ai meu Deus, me fale o nome dele agora, muito jovem também, que eu vi pequenininho também, mas que hoje está mestrinho. Olha, enfim, tem muita gente tocando sanfona bem. Agora eu queria que você me falasse, na sua opinião, aí pode ser, entende, do gênero forró, sertanejo, 3 compositores. Meu Deus, tem muito também, mas eu gosto muito de Antônio Barros e João Silva e, meu Deus, Humberto Teixeira e Zé Danta foram maravilhosos. Mas tem muita gente fazendo, Marcial Melo, tem muita gente fazendo coisa boa. Alguma coisa que você não fez ainda, em termos de música e de gravação e de projeto artístico, que você desejaria fazer? Olha, na minha carreira, eu não fiz DVD ainda, porque eu queria fazer um DVD, não queria fazer um show gravado, eu queria fazer um DVD documentando a história da minha vida, né? E isso eu vou ter o prazer de fazer o ano que vem, graças ao meu novo empresário, que é um amigo já muito de uma longa história, que chama-se Hélio Rodrigues, um mineiro maravilhoso, e nós estamos programando para o ano que vem fazer esse DVD, e convidando vários artistas que gravaram minhas músicas, e vai ser um trabalho muito bonito. Então isso eu acho que vai ser, que Deus me dê saúde e vida para o ano que vem eu realizar esse sonho. Eu acho que vai dar certo. A sua mensagem que você deixaria para os seus fãs, para as pessoas que terão a oportunidade de ver essa entrevista no YouTube, no Face? Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas que se interessaram nesses 60 anos de carreira que eu tenho, que eu sempre disse, olha, eu nunca fui estrela, eu sempre fui cometa, rabo de estrela, porque eu vim de uma origem humilde. Minha música é uma música simples, né? Porque a música do sertão, a música do Nordeste é uma música simples, é do homem do campo, é das pessoas que coabitavam ali no sertão nordestino, e outros com a evolução dos tempos, as pessoas mesmo que moram nas capitais, mas que têm raízes no Nordeste. Então, eu nunca fui artista de parada de sucesso, mas eu estou há 60 anos sobrevivendo do meu forró, e eu agradeço muito a todos os radialistas que sempre me respeitaram e tocaram com muito carinho as minhas músicas, até hoje, que querem saber do meu trabalho. Agradecer a você também, a Ana, que estão me dando essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Enfim, agradecer a Deus pela oportunidade de ter nascido cantor, mas é bom demais. Sabe? Mas para encerrar agora, eu quero que você diga como as pessoas fazem para poder adquirir essa obra maravilhosa que é a sua autobiografia. Olha, essa biografia, esse livro, eu não sei se tem alguma livraria que venda, não estou sabendo, mas
Quem quiser adquirir, é só acessar o meu e-mail, né, que é anastaciaforró@hotmail.com. anastaciaforró@hotmail.com. Aí passa para mim a ideia de que é teu livro e eu digo como você vai localizar o preço e como pegar o endereço para mandar tudo. Tá ok. Vou dar isso aqui. Ou então, Anastácia, você pode ligar aqui para o nosso telefone também, que é 33315196, na editora e gravadora Lanças de Fogo, e falar com Ana Freire. Pronto. Tá? Tá em casa. Aí a gente despacha o livro. Com certeza. Tá? Com certeza. Evidentemente, quem adquirir essa obra estará adquirindo uma biografia autêntica, uma biografia verdadeira, uma obra de excelente qualidade. Anastácia, eu quero te agradecer imensamente essa honra que você nos deu de conceder essa entrevista maravilhosa. Sucesso cada vez mais, minha rainha. Eu que agradeço a você, a Ana, e obrigada também pela recepção, pelo almoço maravilhoso. E precisando de mim, eu estou aqui, que eu gosto de estar onde os meus amigos estão.